Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, que tal o encontro de ontem de Pazuello com governadores, hein? Tem muito caldo aí, dá para fazer um belo suco. Bom dia para você. Fala, Megali, Carla, Sheila, ouvinte querido. Diante de tudo isso, Megali, é óbvio, bastante claro está, que o Brasil não poderia mesmo ser o primeiro, ou estar entre os primeiros a vacinar sua população. Por uma simples razão. O Brasil não é o Reino Unido. O Brasil não é produtor primário de vacina, não está à frente das pesquisas científicas, não está, e não é responsabilidade do governo de turno, é um conjunto de responsabilidades para essa situação, e o Brasil não é uma potência econômica de primeira grandeza, não está nesse lugar. A questão, portanto, não é essa. Por que o Brasil não está vacinando agora? Nunca poderia. Qualquer que fosse o governo, ou melhor que fosse o nosso governo. A pergunta é sobre se o Brasil precisaria estar no último lugar, ou entre os últimos a vacinar. E essa pergunta precisa ser feita ao general Pazuello, ou melhor, ao presidente Bolsonaro, porque o general Pazuello não é o ministro da Saúde, o ministro da Saúde é Jair Bolsonaro. Pazuello, que vergonha para o Exército Brasileiro, um general da ativa, repito, é meramente um cavalo que conduz, que leva, que incorpora Jair Bolsonaro, ministro da Saúde. Essa tragédia. A resposta é não. O Brasil não deveria estar nesse lugar de pária, de um dos últimos a começar a vacinar. Isso porque há países em condições políticas e econômicas piores que a do Brasil, bem piores que a do Brasil, que começarão a vacinar antes. Isso é produto de desnível de competência, de disparidade de capacidade de planejamento. O governo brasileiro é incompetente, é ruim de serviço. E isso foi potencializado por essa febre, por essa tara ideológica bolsonarista. Negligência. Meses. Quantos meses nós estamos sob pandemia? 8, 9 meses de negligência e de estupidez. Tem de usar as palavras corretamente, criando as condições para esse ambiente de incerteza, de insegurança, talvez de pânico, de medo na população. Mas tem gente que vive de medo, que depende de medo, que planta medo, discórdia, que forja inimigos artificiais, inclusive uma vacina. Porque é isso que garante as condições radicalizadas para se disputar eleição. De modo que o governador Ronaldo Caiado, médico, governador de Goiás, deveria calibrar melhor a compreensão das causas do que ele justamente chama de corrida maluca. Não há corrida maluca, não há corrida maluca agora, projetando o caos, porque um Estado, diante dos óbvios empecilhos apresentados, impostos pelo governo federal, inclusive pela Anvisa, uma agência impessoal republicana de controle sanitário, no entanto agora serviço de projeto de poder, não há corrida maluca porque um Estado saiu na frente, colocou na frente e se apresenta, tudo indica, como produtor e alguém capaz, e um ente capaz de vacinar os seus mais rapidamente, como se diz, a partir de janeiro. Existe a corrida maluca porque o governo federal ficou para trás. Deliberadamente ficou para trás. Essa é a razão da corrida maluca. Porque o governo federal se recusou, boicotando a ideia de esforço coordenado. Não é a primeira vez, assim foi durante toda a pandemia, não seria diferente diante da vacinação, se negando o governo a coordenar esse processo, a comandar esse processo de nacionalização de esforços. O governo Bolsonaro plantou esse cada um por si. Impôs esse cada um por si. E não dá para vir agora com esse papinho de quem politizou primeiro. Não vem com esse papinho, todo mundo politizou. A diferença é que uns politizaram com vacina e outros politizaram sem vacina. Tão simples quanto isso nessa altura do campeonato. A corrida maluca, governador Caiado,
Quem promove agora, no desespero, por medo de natureza política, pensando em 2022, é o governo federal, é Jair Bolsonaro, que está pressionado. Porque não existe plano nacional de vacinação. Aquilo que se apresentou na semana passada, aquela vergonha, aquilo não é um plano. É menos que um esboço, não tem palavra para definir aquilo, porque eu li. É menos que um esboço jogado de qualquer maneira no papel, meramente para se evitar sanções judiciais. Como acreditar que essa galera, que essa gente incompetente, irresponsável, como acreditar que esse pessoal conseguirá, em, sei lá, um mês, formular um plano de vacinação? E olha que não falta a estrutura do nosso Programa Nacional de Vacinação. Mesmo assim, como acreditar que essa gente que não fez nada conseguirá agora fazer algo confiável em tão pouco tempo? Foram meses e meses de escolhas erradas. A começar por não haver contrato firmado, convênio. Já falei aqui sobre isso, é uma obviedade com todos os produtores de vacina do mundo. Porque olha o tamanho do Brasil, o tamanho da população e as diferenças de complexidades regionais. Nós precisaríamos e precisaremos de todas para cobrir o nosso território. E quem dera, no entanto, fosse esse o nosso problema único, ter vacina. Nós não temos nem seringas para aplicar a vacina. Essa é a real. Eu nunca tive dúvida, para concluir, e já falei aqui, já escrevi a respeito, de que, havendo vacina, o governo federal correria para comprar todas, inclusive a Coronavac. Bolsonaro disse que não faria, mas vai comprar, porque o mundo real se impõe, porque a realidade se impõe. Veja o caso da vacina Pfizer. O Ministério da Saúde, do general Pazuello, da Ativa, que vergonha, general da Ativa, criou todas as dificuldades para essa vacina por causa do armazenamento e tudo mais, e agora está correndo atrás desesperado. Vai comprar, vão comprar todas. O problema é que, não tendo feito o programa com antecedência, não tendo feito a articulação necessária, convênios necessários, muito pelo contrário, esculhambando convênios, esculhambando quem fez convênios, não tendo feito, a gente vai para o final da fila dos prazos e pagará, alguém duvida, certamente o preço mais caro. Enquanto isso, o general Pazuello, que vive, sei lá, em Júpiter, e eu quero deixar bastante claro que não tenho nada contra o povo de Júpiter, tá? Não se sintam desrespeitados. O general Pazuello especulando sobre se haverá demanda para vacina. É este o lugar em que nós estamos. E é feio. Agora, André, bom, primeiro que a gente quase deixou o estúdio quando o Andreasa falou mal dos jupiterianos, mas como ele fez a ressalva... Isso. Ok, isso. Foi salvo pelo gongo. Andreasa, me parece que a tentativa do presidente de criar um movimento anti-vacinação aqui no Brasil está saindo pela culatra. As pessoas estão vendo no noticiário britânico se vacinando, daqui a pouquinho vão ver o americano se vacinando, o chinês, o japonês, o sul-coreano, daqui a pouquinho países equivalentes ao nosso, México, África do Sul, iniciarão as suas campanhas de vacinação e a população começará a se perguntar onde está a minha, né? Me parece que o Brasil está, depois daquele soluço provocado pelas palavras do presidente, voltando às suas raízes de crer na ciência e de abraçar a vacina, o que deve obrigar o presidente a se mexer, Andreasa. A gente tem uma cultura vacinal muito vilipendiada, mas sólida no Brasil. Nós temos uma memória de vacinação, uma tradição bem sucedida que erradicou, minimizou doenças no Brasil. E essa memória aparece agora. As pessoas não têm medo de se vacinar no Brasil. Elas querem ser vacinadas. E ai de governo que já brincaram muito, hein? Já brincaram muito. Ai de governo que brinque com a saúde da população em matéria vacinal. E eu estou, obviamente, excluindo, né, os membros da seita bolsonarista dos últimos dias que cometerão suicídio coletivo caso ordene assim o nosso Jair Jones. Vai todo mundo vacinar, bando de frouxo, todo mundo vacinar escondido. Aliás, eu vou batizar esse movimento de a revolta dos maricas, viu, Andreasa? E vamos à trilha sonora do dia. Oh, meu Deus, Guiomar, Guiomar, nunca mais eu soube dela, Deus a tem em bom lugar. Isso é Zeca Pagodinho cantando o meu grande amigo Ney Lopes. Tchau, pessoal. Beijo, até amanhã. Já até. Um pagode no Salgueiro
conheci a Guiomar, me olhando de banda do canto da sala, me deu uma bala que me fez parar. Se eu não sou cabeça feita, se eu não sou tudo que sou, ficava de cama mais de uma semana, aquela baiana me baratinou. Ô Guiomar, Guiomar,